Sabia que há um gesto simples que leva menos de 30 segundos que pode fazer a diferença e que na verdade salva vidas? 5 de maio é o Dia Mundial da Higiene das Mãos e hoje vamos aqui no podcast falar sobre a importância da higiene das mãos, um bocadinho da história de como é que percebemos que ela era importante. Por isso, se tem interesse, não perca o episódio. Olá a todos, o meu nome é Madalena Carneiro, sou enfermeira coordenadora da clínica MyLab.care e então hoje vamos falar sobre a higiene das mãos e a lavagem das mãos para comemorar então este Dia Internacional que é comemorado a 5 de maio. Então agora para começar vamos falar um bocadinho da história de como é que percebemos ou como é que a humanidade percebeu que efetivamente era importante lavar as mãos, porque é na verdade um hábito relativamente recente. Então vamos falar então um bocadinho sobre a história da lavagem das mãos e agora vou começar por falar-vos de duas pessoas bastante importantes neste início. Em 1847, portanto relativamente recente, um médico, Ignaz Semmelweis, que trabalhou no Hospital Geral de Viena, percebeu o quê? Percebeu que nos partos a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, 45% das puérperas, que eram feitas os partos por médicos ou por estagiários, acabavam por desenvolver infecções pós-parto. Em contrapartida, os partos realizados por parteiras tinham uma taxa de infecção muito baixa, cerca de 4%. Então ele foi tentar perceber qual é que era a diferença entre uns e outros. E na verdade, percebeu que a diferença era que os médicos e os estagiários normalmente iam fazer os partos diretamente da sala de autópsia, ou seja, tinham estado ali a mexer em corpos decompostos e depois iam fazer os partos. E ele percebeu então que se calhar era necessário uma higiene das mãos. Ele acabou por instituir então esta lavagem das mãos obrigatória a seguir à autópsia e percebeu que houve uma redução drástica então deste número de mortes por infecção após o parto. Com então a introdução da lavagem das mãos com uma solução de hipoclorito de cálcio, acabou por haver uma redução de 35% para 2%, por isso uma redução muito acentuada então destas infecções pós-parto. Mas a comunidade médica não acreditou que isto era possível, achou que não fazia sentido, que a lavagem das mãos não era assim tão importante e ele acabou por falecer num hospício, acharem que ele era assim já meio maluco, sem perceber a importância real da descoberta dele. Mais ou menos na mesma altura, na Guerra da Crimeia, a Florence Nightingale, que é considerada a mãe da enfermagem moderna, acabou também por descobrir que os soldados acabavam por não morrer das feridas, mas sim de infecções que apanhavam. E instituiu várias medidas de higiene, percebeu que efetivamente isto era um problema de higiene global, dos espaços, de não haver ventilação, etc. E também de falta de higiene das mãos. E acabou por juntar estas medidas todas, nomeadamente a lavagem das mãos, tendo também decrescido imenso as mortes por infecção também nos soldados. Eles são mais ou menos contemporâneos, por isso foi mais ou menos na mesma altura que eles tiveram estas descobertas, em sítios diferentes. Florence Nightingale morava em Inglaterra, enquanto aqui foi em Viena. Nas décadas seguintes, o cirurgião britânico chamado Joseph Lister também percebeu então a importância, mas no ambiente cirúrgico. Portanto, pegou um bocadinho nesta descoberta do médico e passou-a para a parte cirúrgica. Então ele começou a utilizar antisséptico, tanto nas mãos como nos instrumentos que utilizava nas cirurgias, bem como nas feridas, durante as cirurgias e no pós-operatório. O resultado, efetivamente, muitas das cirurgias que as pessoas acabavam por morrer, não tanto da cirurgia, mas lá está de infecções, acabaram por reduzir drasticamente então estas infecções e então a taxa de morte também a reduziu. Por isso estes foram os momentos mais importantes da história. Se calhar os iniciais, apesar de não terem percebido a importância naquela altura, percebeu-se que efetivamente era importante e depois aqui com este médico britânico o que aconteceu é que passámos a importância da lavagem das mãos para o ambiente cirúrgico, para um ambiente mais controlado, em que a lavagem das mãos tem uma extrema importância, porque efetivamente temos o corpo de uma pessoa aberta, independentemente do sítio onde seja, e o nosso corpo por dentro é estéril, não tem micro-organismos, não é como a nossa pele que tem aqui micro-organismos que vivem. Portanto, qualquer micro-organismo, qualquer bactéria dentro de nós, ainda por cima depois de um pós-operatório, em que o risco de infecção é maior, porque estamos mais debilitados, acaba por causar infecções que podem levar à morte. Por isso, isto foram aqui as partes mais importantes. No entanto, os números hoje em dia ainda assustam um bocadinho. Claro que estamos bastante melhor, não tem nada a ver, as pessoas não morrem de infecções assim tão frequentemente,
mas ainda podemos melhorar e ainda podemos otimizar. Cerca de 80% das infecções transmissíveis passam pelas mãos, portanto as mãos são uma fonte de contágio, tanto a nível hospitalar como a nível comunitário, portanto a nível da comunidade, no nosso dia-a-dia, as mãos são efetivamente um fator bastante importante na transmissão então de micro-organismos e de bactérias. Por isso, uma lavagem correta das mãos vai reduzir sempre muito o risco de infecção e a infecção tanto em constipações, gripes, como depois em infecções hospitalares que podem ser graves, até porque neste momento muitas infecções hospitalares também são resistentes a antibióticos e por isso até pode ter aqui um impacto bastante grande. Aqui também um dado interessante é que uma higiene adequada das mãos reduz em 40% o risco de sepsis neonatal em recém-nascidos, portanto bebés muito pequeninos têm as defesas ainda muito pouco desenvolvidas, é mais importante haver este cuidado e esta atenção e muitas vezes, na verdade, nos recém-nascidos têm muitas visitas e as pessoas acabam por não lavar ou por não desinfetar as mãos quando pegam ao colo ou quando dão uma festinha. Isto pode levar a uma sepsis, que é uma doença muito grave, que pode levar à morte, portanto é bastante importante aqui então a higienização das mãos. 70 mil mortes por ano têm a ver com infecções que as bactérias são resistentes a antibiótico e a lavagem das mãos não é o único fator, mas a falta de lavagem das mãos é um dos fatores com que isto acontece, porque também, lá está, no hospital as bactérias já são mais resistentes, porque estão ali em contacto com antibióticos, estão ali em meios propícios para ganhar resistência e se não houver então uma lavagem das mãos adequada, estas bactérias que já são resistentes começam a passar pelas outras pessoas dentro do internamento ou dentro do hospital e acaba por haver mais mortes porque é mais difícil de controlar e de matar, entre aspas, estas bactérias. Então, agora queria-vos falar de partes mais práticas. Vou aqui dividir em dois, vamos primeiro falar no nosso dia-a-dia e depois um bocadinho hospitalar, o que é que isto muda, porque efetivamente é um bocadinho diferente. No nosso dia-a-dia, a lavagem das mãos pode ser mais simples do que se for de um bloco operatório, como é óbvio, portanto, uma higiene com água e sabão ou com álcool a 70% se não tiverem água e sabão ali ao pé pode ser muito eficaz, 20 a 30 segundos, portanto também não tem que ser muito demorada. Importante aqui dizer, às vezes as pessoas também acham que o álcool desinfeta mais ou lava mais do que água e sabão, mas não, efetivamente uma lavagem correta com água e sabão tem efetivamente a mesma eficácia ou até mais do que o álcool. E daqui a bocadinho já vos vou explicar um bocadinho mais como é que se faz e mostrar a parte prática de como é que se faz então a lavagem das mãos. No entanto, é importante referir que quando desinfetamos as mãos com álcool, os passos devem ser exatamente os mesmos, não basta só passar o álcool nas mãos e já está. E também é muito redundante, principalmente num dia-a-dia, fazermos as duas lavagens, ou seja, lavarmos as mãos e depois pormos o álcool, acaba por ser desnecessário e também não é muito importante e pode ser prejudicial. Porquê? Porque enquanto nós no bloco operatório, que eu já vou falar um bocadinho mais sobre isso, precisamos de matar mesmo tudo o que é bactérias, as boas e as más, na nossa pele nós temos bactérias que nos protegem de infecções, que nos protegem de outras infecções que não são boas, que na verdade mantêm ali o pH equilibrado da nossa pele e que fazem com que nós tenhamos aqui um equilíbrio. Portanto, também é importante que estas bactérias não desapareçam. Então, falando um bocadinho no hospital também temos aqui duas vertentes. Temos a vertente dos internamentos, das unidades de cuidados intensivos, do dia-a-dia assim mais comum do hospital, em que a lavagem das mãos se assemelha muito também à lavagem das mãos que é feita em casa, deve ser feita mais vezes porque devemos fazer sempre que mudamos de doente, sempre, para além de tudo o normal, que já vamos falar quando é que a fazemos, mas sempre que se troca, que vamos de um doente para o outro, sempre que preparamos medicação, sempre que há alguma coisa que implica ou mudarmos a pessoa ou, na verdade, mexermos em coisas que são mais... que vão ter um contacto maior então com o utente, devemos lavar as mãos, portanto temos que o fazer mais vezes, mas a técnica é idêntica à lavagem das mãos social, efetivamente o que muda é a frequência. No entanto, no bloco operatório aqui sim é crucial e a lavagem é bastante diferente, eu não vos vou dizer os pormenores todos da lavagem porque é uma lavagem bastante grande e que tem mesmo coisas muito específicas e pronto, também não é importante, mas vou aqui para perceberem a diferença e que efetivamente existe muita diferença, falar de uma forma geral do que é feito. Antes de se entrar totalmente na sala de bloco operatório, há sempre uma salinha meia à parte em que tem um lugar para se lavar as mãos, para fazer esta lavagem. Portanto, é mesmo prévia a entrar dentro de um sítio que está totalmente esterilizado
e que teoricamente é isento de bactérias ou tem muito poucas e muito reduzidas. É feito para isso e é trabalhado e higienizado dessa forma. Este procedimento deve levar mais ou menos entre 3 a 5 minutos. É muito importante também aqui, tem uma escova estéril, tem uma solução de clorexidina, portanto não é assim um sabão normal, vai ter um efeito antisséptico maior, ou seja, vai matar mais bactérias. E então quais é que são os sítios? Para além das mãos, deve-se também, as mãos, as pontas dos dedos e isso tudo como é aqui, mas também deve fazer punhos, antebraços e cotovelos, portanto a lavagem vai mesmo até ao cotovelo e é bastante importante. Tem uma ordem específica de forma a não contaminar as partes já lavadas e como disse, isto pode demorar até 5 minutos, portanto é compararmos 30 segundos com 5 minutos, é uma lavagem bastante mais profunda. Como disse há bocado, efetivamente esta lavagem tem como objetivo não só matar as nossas bactérias que vêm do exterior, da rua, dos corrimões, do telemóvel, dessas coisas todas, como também matar as bactérias da nossa pele, porque aí queremos mesmo ir totalmente isentos de bactérias, porque como eu disse, depois a parte de dentro do nosso organismo que os médicos vão trabalhar é estéril, por isso qualquer bactéria vai fazer uma infecção. É muito importante não haver bactéria nenhuma e não haver esta transmissão. Como é óbvio, os cirurgiões põem por cima depois luvas que também são esterilizadas, por isso também são isentas de bactérias, mas as luvas se protegem bastante, quase 100% de eficácia, mas também ainda são ligeiramente porosas, portanto poderá ainda passar algumas bactérias mais resistentes ou mais pequenas e para além disso podem haver acidentes, pode haver uma luva que se rasga, pode haver qualquer coisa e por isso é importante que a mão que está por trás da luva esteja bastante estéril e bastante, estéril se calhar é bem a palavra porque é um bocadinho difícil, mas esteja bastante limpa para não haver este risco de infecção. Como disse há bocado, a lavagem das mãos pode reduzir muito então a infecção e, como falámos também, ainda há muito para trabalhar. A OMS estima que cerca de 50% das infecções transmitidas em meio hospitalar podiam ser evitadas com lavagem das mãos ou reduzidas em 50%, portanto é bastante importante termos atenção a isto. Todos os profissionais de saúde terem atenção a isso. Efetivamente eu já trabalhei no hospital e comemora-se todos os anos este dia, também com algumas dinâmicas e com algumas atividades, porque é sempre importante referir, às vezes fazemos as coisas por rotina e pode haver ali um ou outro procedimento específico que uma pessoa já se esqueça, por isso é muito importante também reforçar isto a nível do ambiente hospitalar. E também o hospital também tem uma coisa que se chama visitas, e as visitas também podem passar porque efetivamente as paredes do hospital, os corrimões do hospital estão com muitas bactérias, porque há muitas bactérias a circular e por isso as visitas também podem levar para os utentes que estão mais fragilizados por qualquer situação que os leve ao internamento, mesmo que seja uma pessoa que acabou de ser mãe, um bebê recém-nascido, mesmo que sejam estas situações que são mais de saúde e não tanto de doença, mas as pessoas e o sistema imunitário delas está mais fragilizado, portanto é muito importante termos esta atenção redobrada quando vamos visitar pessoas. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o que aconteceu no Covid-19. Efetivamente interiorizámos um bocadinho a lavagem das mãos, porque foi muito falado e ninguém queria apanhar e tudo isso. Principalmente então numa fase inicial utilizámos bastante essa estratégia e lembrávamos mais vezes do que o habitual de lavar as mãos e isso também ajudou a reduzir a taxa de gripe e de infecções respiratórias nesses anos. No entanto, só aqui reforçar que não foi só por causa da lavagem das mãos que isso aconteceu, efetivamente a lavagem das mãos teve um papel importante e é fundamental para a transmissão, mas durante o Covid houve isolamento, as pessoas não estavam juntas, havia máscaras, portanto também é um bocadinho um global, não foi só especificamente a lavagem das mãos, mas teve um papel bastante importante para isso acontecer. Então, e em casa e no nosso dia-a-dia, quais é que são os momentos mais críticos e em que devemos mesmo lavar as mãos? Quando estamos a preparar alimentos, ou seja, quando estamos a preparar a sopa, ou o jantar, ou o pequeno almoço, é bastante importante porque aqueles alimentos depois vão para dentro de nós e não queremos trazer bactérias que estejam na rua para dentro de nós. E por isso, na sequência disto, também antes de comermos, por isso, principalmente se forem comidas que impliquem comer com as mãos, por isso maçãs, qualquer coisa que implique mãos e não talheres é bastante importante, porque quando mexemos em alimentos e quando os comemos, quando vamos à casa de banho, é mais ou menos óbvio, depois de chegarmos a casa e quando temos contacto com elevadores, com transportes públicos, na rua, quando estamos a brincar nos parques com as crianças, essas coisas todas que acabamos por sujar mais as mãos e por serem espaços com muita gente, é muito importante lavar as mãos. Quando tocamos em bebés e trocamos fraldas também bastante importante, bebés, especialmente recém-nascidos até ao primeiro mês de vida,
terem aqui um reforço maior na lavagem das mãos e sempre que lhes mudam a fralda, porque as fezes também têm bactérias que até são boas ali no nosso intestino, mas que se forem para outros sítios depois acabam por causar infecções. Também bastante importante quando tratamos de doentes, quando temos alguém doente em casa, seja por parte respiratória e temos para também não contaminar, seja porque está com um sistema imunitário mais débil e que também não pode apanhar doenças com tanta, ou seja, que pode apanhar doenças com mais facilidade e por isso nós temos de ter um reforço redobrado da lavagem das mãos. Quando espirramos, quando nos assoamos e essas coisas todas, também é bastante importante haver uma lavagem ou uma desinfecção. Como disse há bocado, se estamos num sítio que não temos uma casa de banho, podemos andar com o álcool a 70%, que vai também ajudar e facilitar então aqui a higienização das mãos. Então agora vamos falar e efetivamente exemplificar aqui 6 passos para uma boa lavagem das mãos, que devem durar mais ou menos 20 a 30 segundos. Primeiro, palma com palma, esfrega as mãos uma na outra, depois as costas das mãos, palma das costas sobre o dorso da outra mão, portanto acabar por esfregar também as mãos em vez de ser na palma, na parte das costas da mão. Espaço entre os dedos é o terceiro passo, entrelaçar os dedos, depois os dorsos da mão e depois os 2 últimos passos é, primeiro, não esquecer o polegar, com movimentos circulares da palma da mão oposta e rotativos, pegar no polegar e esfregar. E para terminar, a ponta dos dedos e as unhas, com movimentos então circulares, como estou aqui a fazer na palma da mão. Estamos então aqui a comemorar este dia da higienização das mãos, que foi então celebrado no dia 5 de maio, portanto durante esta semana, a semana que passou, e espero que tenham gostado deste episódio. Muito importante, se conhecem alguém que descubra um bocadinho estes passos, ou se acham importante partilhar isso com alguém, partilhem o vídeo. Sigam-nos também nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e Facebook, em mylab.care, e não se esqueçam, se quiserem marcar uma consulta, umas análises ou simplesmente algum aconselhamento, vão então ao nosso site mylab.care ou então liguem para nós e nós teremos todo o gosto em vos ajudar. Até ao próximo episódio.